Imagine uma brasa. Ela parece pequena e quase insignificante, um fragmento de madeira consumido pelo fogo, destinado a se apagar com o tempo. No entanto, basta observá-la por alguns instantes para perceber que ela ainda assim guarda algo extraordinário. Ela irradia calor, produz luz e é capaz de transmitir sua chama para outras coisas, né? Queimar outras coisas. Em certo sentido, a brasa realmente participa da natureza do fogo. Mas por mais intensa que seja, por mais viva que pareça, uma brasa jamais poderá ser comparada ao sol. Ambos aquecem, ambos iluminam, ambos possuem algo em comum, mas a diferença entre eles é tão imensurável que seria absurdo compará-los. O Sol possui funções naturais infinitamente maiores e importantes. A brasa também emite calor e luz, igualmente o Sol. Porém, possui funções ínfimas comparadas ao Sol. O homem também carrega em si algo extraordinário. Entre todas as criaturas visíveis, ele é a única capaz de contemplar a beleza, de perguntar pela verdade, de buscar a justiça e de voltar os seus pensamentos para a eternidade. Há algo de grandioso na natureza do homem, mas essa grandeza não significa igualdade. Assim como a brasa participa do fogo sem ser a sua fonte, o homem parece carregar em si uma espécie de reflexo de algo infinitamente maior que ele. Existe nele uma faísca que aponta para além de si mesmo. Há em sua inteligência, em sua liberdade e em sua capacidade de amar algo que o torna diferente do restante da criação. Por isso que o homem é uma criatura tão inquieta, porque tudo aquilo que encontra nesse mundo parece incapaz de satisfazê-lo completamente. Ele conquista riquezas e continua desejando, adquire conhecimento e continua procurando, recebe conhecimento e ainda assim permanece insatisfeito, como se carregasse em si uma nostalgia por algo que nenhum bem infinito é capaz de oferecer plenamente. Séculos atrás, Santo Agostinho percebeu essa estranha condição ao escrever nas Confissões. Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Nenhum outro ser parece sofrer por desejar o infinito. Um animal pode sofrer pela fome ou pela dor, mas não sofre porque os prazeres finitos se revelam insuficientes. Há uma diferença entre possuir algo e ser a sua fonte. A brasa pode iluminar cantos da floresta e até mesmo um cômodo inteiro, mas é o sol que ilumina o dia, que faz as nossas manhãs. Ressalta São Basílio em sua Hexaemeron. Basílio ironiza e diz: assim como o corpo determina a sombra, a chama determina a luz, mas a sombra não existe sem um corpo que a projeta. Do mesmo modo, a luz da brasa vem do fogo maior. Não há autonomia da chama. O homem ocupa um lugar na criação e ele mesmo assim não parece pertencer ao mundo no qual foi colocado. Há uma tensão permanente entre a grandeza e a limitação, como se duas naturezas coexistissem sem jamais se anularem. Por um lado, ele é capaz de contemplar o infinito, de perguntar pelo sentido do ser, de buscar pela verdade e de amar de maneira desinteressada. Por outro lado, ele é frágil, finito, dependente do tempo, do corpo e das circunstâncias. Vive sob ameaça constante da doença, do erro e da morte. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa passagem mostra uma definição do homem. O homem é uma criatura que reflete, ainda de modo limitado, algo do próprio Criador. A palavra imagem, citada na passagem de Gênesis, indica participação e não igualdade. O homem ele não é Deus, mas ele carrega vestígios de Deus em sua inteligência, em sua liberdade e em sua capacidade de amar. No entanto, essa dignidade não elimina sua fragilidade. Ao contrário, ela se torna ainda mais evidente. Nenhuma outra criatura parece experimentar com tanta intensidade
o contraste entre o que é e o que deseja ser. O homem deseja a eternidade, mas habita o tempo. Essa é a discrepância que o deixa inquieto. Santo Agostinho vê essa estrutura interior como um sinal de orientação. Em vez de ser um defeito, essa inquietação mostra uma direção. O coração humano não repousa nas coisas criadas porque foi feito para algo que as transcende. A finitude não é suficiente para explicar o desejo humano mais profundo. Santo Tomás de Aquino desenvolve essa mesma intuição ao afirmar que todo intelecto humano tende naturalmente ao conhecimento do ser e das causas primeiras. Ou seja, o homem não se satisfaz com explicações parciais. Ele deseja compreender os fundamentos últimos da realidade. Em sua Suma Teológica, Tomás observa que o intelecto humano busca o universal, aquilo que não se esgota em exemplos particulares. Somos capazes de pensar aquilo que nos ultrapassa, mas incapazes de nos tornar aquilo que contemplamos. Uma imagem participa de uma realidade, mas não a substitui. Ela aponta, mas não contém plenamente aquilo que representa. Assim também, um homem aponta para Deus sem ser Deus, reflete sem ser fonte e participa sem possuir plenitude. Quando o homem esquece que é imagem, ele tenta transformar-se em fonte. E por isso, a condição humana não é de simples inferioridade e nem de falsa superioridade. É de tensão, uma tensão entre o que já somos e aquilo para o qual somos inclinados. Blaise Pascal resumiu esse pensamento dizendo: o homem é apenas um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água são suficientes para matá-lo. Mas mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o que o mata, porque ele sabe que morre e conhece a vantagem que o universo tem sobre ele. E disso, o universo nada sabe. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento, e é a partir dele que nos devemos elevar, e não do espaço e da duração que não saberíamos ocupar. E ele ainda diz: a grandeza do homem está em ele se reconhecer como miserável. Uma árvore não se dá conta da sua miséria. O desejo de ultrapassar os próprios limites parece acompanhar o homem desde o início da sua história. É uma inclinação quase metafísica de não aceitar plenamente a condição de criatura. Há no interior humano uma tensão que não se satisfaz apenas com o que é dado. Ela insiste em ir além, em ascender, em ocupar um lugar que não lhe pertence por natureza. No relato do Gênesis, essa inclinação aparece na figura da tentação. A serpente não oferece riqueza nem prazer, ela oferece algo que muda o ser humano de posição. A promessa não é simplesmente saber mais, mas pertencer a uma esfera de determinação última. E é importante perceber o alcance dessa formulação. O problema não está no desejo de conhecimento em si, pois o homem, como já indicava Aristóteles, tende naturalmente ao saber. O problema está na transformação desse desejo em autonomia. A narrativa do Éden é uma imagem condensada de uma realidade. A tentação de ser como Deus se expressa em uma dinâmica, a vontade de ocupar o lugar da fonte. Essa dinâmica pode ser observada em múltiplas formas da experiência humana. No desejo de poder, no acúmulo de conhecimento como superioridade, na necessidade de controle sobre pessoas e situações e na busca por conhecimento absoluto. E há um padrão em todos esses tipos de comportamento, a tentativa de ultrapassar a condição de criatura, ainda de maneira indireta, mesmo quando não há referência explícita a Deus. A sede permanece porque o recipiente do desejo é maior do que aquilo que o mundo pode oferecer. E assim podemos compreender a sedução na promessa da serpente. São Bernardo de Claraval, ao analisar os degraus do orgulho, descreve precisamente essa passagem gradual que a criatura deixa de reconhecer a sua dependência e passa a imaginar-se autossuficiente. A diferença entre filiação e usurpação não está na intensidade do desejo, mas na sua orientação. O mesmo impulso que pode conduzir à contemplação pode também conduzir à confusão, dependendo de como ele se relaciona com a sua origem. Aquilo que o cristianismo descreve como orgulho ou desordem do desejo, a psicologia e a psiquiatria reencontram sobre outras categorias.
E no livro The Denial of Death, de Ernest Becker, propõe que uma parte do comportamento humano não pode ser explicada apenas por busca de prazer ou sobrevivência, mas por uma tentativa inconsciente de escapar da própria mortalidade. O homem, segundo Becker, é o único animal que sabe que vai morrer, e essa consciência produz uma angústia. Para lidar com ela, ele constrói aquilo que chama de projetos de imortalidade, sistema nos quais o indivíduo tenta prolongar a sua existência para além da morte biológica. E isso pode ocorrer por meio da fama, por produção intelectual, seja arte, música, quadros ou qualquer outra coisa do tipo, ou até mesmo de uma construção de uma obra duradoura, grandes edifícios e patrimônios históricos. Mas isso tudo se trata de uma defesa psicológica contra o desaparecimento. O sujeito ele não busca apenas ser admirado, ele gosta de ser lembrado, ele gosta de permanecer e não desaparecer completamente no fluxo do tempo, no olhar ou na memória do outro. René Girard, historiador, filósofo e teólogo francês, mostra outra camada ao apresentar a teoria do desejo mimético. Para ele, o desejo humano não é autônomo e nem espontâneo. Desejamos aquilo que vemos os outros desejarem. O objeto desejado torna-se um campo de disputa, e a própria identidade passa a depender da comparação. A busca por ser especial ou superior pode se intensificar ou até mesmo assumir formas de idolatria de si mesmo, ainda que disfarçada de realização. A psiquiatria descreve alguns desses desdobramentos sobre o conceito de traços narcisistas ou o transtorno de personalidade narcisista. O sujeito pode oscilar entre sentimentos de superioridade e fragilidade, dependendo do reconhecimento recebido. Do ponto de vista neurobiológico, esses movimentos encontram correlação no sistema de recompensa cerebral. Experiência de status, aprovação social e reconhecimento ativam os circuitos dopaminérgicos associados à sensação de prazer e motivação. Esse sistema se adapta rapidamente aos estímulos, e esse ciclo ajuda a explicar por que certos indivíduos parecem presos a uma escalada contínua de conquistas. Viktor Frankl, em sua logoterapia, ele observa que o vazio existencial surge quando o homem perde uma referência de significado transcendente, e ele pode recorrer tanto ao prazer imediato quanto à vontade de poder como substitutos do sentido. O resultado é uma espécie de desorientação, na qual o indivíduo continua agindo, mas sem uma finalidade última que organize sua experiência. No entanto, há um ponto de contato entre essas três abordagens. Todas elas, de diferentes formas, reconhecem que o homem por si só não se basta. E essa interpretação ela pode ser interpretada de duas maneiras distintas. Ou como defeito a ser corrigido por ajustes psicológicos e sociais, ou como sinal de que o desejo humano ultrapassa o próprio mundo em que está inserido. Em ambos casos, permanece o fato de que a experiência humana não se estabiliza facilmente em níveis finitos de realização. No interior das relações humanas, existe uma tensão que raramente é percebida de forma direta. Ela se manifesta na forma de expectativa, da necessidade de reciprocidade e, em muitos casos, de tentativa de condução do outro. O homem não se relaciona apenas para estar com o outro. Frequentemente, ele também deseja que o outro se torne uma extensão de si mesmo. Esse movimento aparece de maneira sutil no cotidiano. No interior da família, na amizade, na vida conjugal ou em posições de autoridade, surge a tendência de moldar comportamentos, decisões e até afetos segundo uma imagem interior de como o outro deveria ser. Na base desse fenômeno está a ilusão de centralidade. O sujeito começa a agir como se ocupasse o ponto de referência do mundo relacional, como se a ordem dos vínculos devesse girar em torno de sua percepção, de sua vontade ou do seu julgamento. O outro deixa de ser reconhecido como sujeito e é interpretado como prolongamento do próprio eu. O cristianismo apresenta uma lógica relacional radicalmente diferente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, em Mateus, capítulo 20, versículo 28. O amor se organiza como uma abertura,
Quando essa ordem é invertida, o que deveria ser comunhão se aproxima de apropriação. O ciúme, ele não é uma emoção isolada, ele é uma tentativa de garantir exclusividade sobre o desejo do outro. Ele mostra uma dificuldade em aceitar a alteridade como liberdade. O outro é tolerado enquanto permanece dentro de um campo previsível. Quando escapa dele, surge a tensão. Essa dinâmica transforma relações em espaços de vigilância e até mesmo de abuso. Esse comportamento também aparece na compulsão por estar certo. A necessidade de controle não se limita a pessoas, mas se estende a ideias, a interpretações e narrativas. Jesus, ao advertir que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, em Mateus capítulo 23, versículo 12, não se trata apenas de uma questão moral, mas de uma estrutura. A tentativa de ocupar um lugar central absoluto nas relações e no julgamento da realidade não é nada mais nada menos do que fazer suas próprias relações se tornarem ruína, você se negar como ser humano. E você se negando como ser humano, você acaba negando o outro como ser humano também, porque você traz ele para a sua própria ruína. E a consequência disso, no entanto, não é a estabilidade, é a fragilidade de ambos, pois toda identidade construída sobre o controle depende continuamente de uma confirmação externa. Somente o livre pode ser amado sem ser reduzido. Ao tentar determinar o outro, o homem assume um lugar que não lhe pertence de origem. No centro de toda essa arquitetura estão os neurônios dopaminérgicos. Essas vias são tradicionalmente descritas como os principais circuitos de recompensa e motivação do cérebro. A via mesolímbica está associada à experiência de recompensa e reforço comportamental, enquanto a via mesocortical se relaciona com planejamento, avaliação e controle cognitivo das ações. A dopamina não deve ser compreendida simplesmente como a substância do prazer, mas ela deve sim ser compreendida como um sinal de previsão e aprendizagem. Ela indica quando algo é melhor ou mais relevante do que o esperado, reforçando padrões de comportamento que aumentam a probabilidade de recompensas futuras. Ou seja, ela não apenas recompensa, mas ela também orienta o nosso desejo e as nossas ações. O circuito dopaminérgico não explica por si só a sede de ser Deus, mas fornece uma infraestrutura biológica sobre a qual essa experiência pode se intensificar. A humilhação, ela não é desejada por ninguém e nem buscada espontaneamente, mas, no entanto, ela atravessa os nossos momentos de transformação interior. Em muitas tradições filosóficas e espirituais, ela não é interpretada apenas como sofrimento. Ela é interpretada como uma ruptura necessária de estruturas internas rígidas. Kazimierz Dabrowski, ao desenvolver a teoria da desintegração positiva, para ele, o desenvolvimento da personalidade não ocorre como uma simples continuidade de estabilidade psíquica, mas frequentemente como um processo de ruptura. Crises emocionais, dúvidas profundas, rejeições, experiências de fracasso não aparecem como eventos negativos, mas como pontos de inflexão. O sujeito é retirado da ilusão de completude que sustentava sua identidade inicial e confrontado com a necessidade de reconstrução interior. E nesse espaço de reconstrução interior que emerge a possibilidade de uma escolha mais autêntica. Essa dinâmica permite compreender a humilhação não como simples destruição, mas como um tipo específico de descentramento do ego. A tradição bíblica expressa esse tema de maneira dramática no capítulo 14 de Isaías, ao descrever a queda do rei da Babilônia, que diz: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quanto mais eu tento ocupar o lugar do absoluto, mais eu me exponho à desintegração. A humilhação interrompe a narrativa de autossuficiência e reintroduz a consciência de limite. Essa reintrodução pode ser vivida como dor, mas também como possibilidade de reorganização interior. Ela não tem como finalidade de destruir a dignidade humana, mas ela pode restaurar a ordem dessa relação com nós mesmos. Ela recoloca o sujeito em sua condição de dependência, não como negação de sua grandeza, mas como reconhecimento de sua origem.
Isaías, ao narrar a queda do rei da Babilônia, que buscava ser semelhante ao Altíssimo, não descreve apenas uma punição, mas a consequência interna de uma tentativa impossível daquilo que não está enraizado na verdade e perde a coesão ao tentar ultrapassar os seus próprios limites. E a humilhação aparece como instrumento de reorganização. A verdadeira humildade não se confunde com diminuição de si e nem com autodesprezo. A humildade é a capacidade de reconhecer a própria posição dentro da ordem do ser, criatura diante do Criador, participante diante da fonte e reflexo diante da luz. O homem não é chamado a se reduzir por medo ou por negação de sua dignidade, mas reconhecê-la em sua origem correta. Ele é amado antes de qualquer conquista. Jesus, ao viver a condição humana até o extremo da entrega, não aboliu a dignidade, mas mostrou a sua forma mais plena. A grandeza, ela se consiste em doação. Por isso, a humildade não fecha o homem em si mesmo, mas o abre. Ela rompe o ciclo do ego, que precisa constantemente se afirmar, e permite uma existência mais estável, menos dependente de comparação. São Bernardo de Claraval, em sua tradição espiritual, a humildade aparece como um refrigério interior, algo que devolve leveza à alma cansada do esforço da autoexaltação. O orgulho exige manutenção constante. A humildade, ao contrário disso, repousa na verdade. Por isso, não precisa ser sustentada artificialmente. Assim como a lua não possui luz própria, mas reflete a luz do sol, o homem participa de uma luz que não é a sua origem. Há muitas experiências humanas, na beleza, na arte, na música e no silêncio, uma ressonância dessa origem esquecida. É como se a alma reconhecesse algo que não pode possuir plenamente, mas apenas lembrar de forma indireta. Essa saudade do infinito não é necessariamente consciente. Alguns autores espirituais descrevem isso como uma memória do céu, uma lembrança obscurecida da origem, que se expressa em forma de anseio. E quando toda essa estrutura ela é observada em escala histórica, ela se amplia muito. A humanidade, em diferentes épocas, construiu projetos de autoelevação, torres, impérios, ideologias e promessas de imortalidade ou de tecnologia futura. A narrativa bíblica da Torre de Babel pode ser lida como uma imagem dessa tentativa de unificação e ascensão sem referência à transcendência. O resultado é dispersão. Tudo aquilo que se constrói como absoluto dentro do finito tende a se fragmentar. Isso não invalida as realizações humanas, mas ela mostra o seu limite. E durante todo esse percurso anterior, o desejo humano foi descrito como uma tendência de ultrapassar os limites, de ocupar o centro e de transformar-se em fonte. Ser filho significa receber a própria existência como dom. Significa também que a identidade não precisa ser fabricada continuamente, porque já foi concedida antes de qualquer esforço. Se o orgulho se estrutura na tentativa de ser origem de si mesmo, a filiação se estrutura na aceitação de uma origem anterior e amorosa. Grande parte da angústia humana está ligada à construção constante de identidade através de desempenho, comparação ou controle. O orgulho não quer apenas ser superior aos demais, ele quer ser independente da própria origem. Por isso, ele é estruturalmente instável. O homem ele não é a fonte do bem, mas ele participa do bem. Cristo afirma uma relação contínua de entrega ao Pai. Sua vida não é marcada pela tentativa de autoexaltação, mas pela expressão perfeita da filiação. Os santos não são aqueles que conquistam um espaço de supremacia, mas eles são aqueles cuja vida se torna menos centrada em si e mais transparente à origem do bem. E nesse descentramento que o homem encontra sua forma mais estável de identidade. Em algum momento, quase sem perceber, cada pessoa experimenta isso. Há dias que se sente mais forte, mais capaz, mais acima das circunstâncias. E há outros em que tudo isso perde consistência e resta apenas sensação de limite, de fragilidade, de dependência. Essas duas experiências fazem parte da estrutura normal da consciência humana. Quando se diz viver como filho, isso não se refere a uma experiência concreta de deslocamento interior. Um filho não precisa sustentar a origem do próprio ser,
ele a recebe, e isso muda a forma como se lida com o erro, com o fracasso, com o sucesso e com o silêncio. Portanto, conseguimos entender a metáfora da brasa iniciada no vídeo. Ela não precisa competir com o sol para ser real. Ela apenas permanece ligada ao que a sustenta. E enquanto permanece, há luz o suficiente para o caminho. A maioria das angústias humanas não nasce da falta de valor, mas na tentativa de produzi-lo sozinho, como se fosse necessário ocupar um lugar que, na verdade, já está ocupado desde antes. Não como quem se apaga, mas como quem finalmente não precisa mais se incendiar contra o próprio limite. Então, o que aconteceria com você se você não precisasse ocupar o lugar da fonte? Se você não precisasse provar constantemente o seu valor, a sua força, a sua superioridade ou controle? O que sobra quando essa pressão interna diminui? O que sobra quando você deixa essas coisas de lado?